começando mais um Pod Arena. Por aqui, as histórias são contadas e as inspirações ganham vida. E hoje, nós estamos recebendo um convidado muito especial. Ele que é formado em fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina, Michele, não parou por aí. Se aventurou no mundo dos coaches e hoje ele atua de forma muito positiva na vida de milhares de pessoas. Seja muito bem-vindo, Flávio Salles. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Nós Tudo que bom, estamos. Flávio? Que delícia receber você aqui. Oi, Bianca, tudo bom? Nós vamos falar de felicidade hoje, né? E nós temos aqui um super profissional que começou na fisioterapia. Era feliz na fisioterapia, Flávio? Como Muito. começou? Conta pra gente. E eu trabalho ainda, né, com fisioterapia. Meus pais são fisioterapeutas. Vem de família. Sim. E aí me formei lá em Londrina, né, e tive a oportunidade de trabalhar, então, na Unimed durante 5 anos e conhecer a parte de treinamento através da medicina preventiva. A gente pode falar mais também sobre isso. Podemos dizer Uau. que você é feliz na fisioterapia também? Sim, porque através da fisioterapia eu vivo essa minha missão de aliviar a dor das pessoas, né? Eu trabalho especificamente com dor crônica em coluna na fisioterapia, né? Bianca, você sabia que existe um consultor de felicidade? Uau! Inclusive, estamos recebendo aqui. Você que está em casa vai poder aí compartilhar conosco as experiências. E claro, eu acho que a gente vai levar muita chibatada aqui, Bianca. Bastante, mas com o sorrisão do Flávio que ele segue aqui no nosso programa, eu imagino que os resultados aí serão muito positivos. Estou ansiosa para desbravar essa trajetória e saber do porquê o futuro pertence aos felizes, Flávio. Muito bom. Então, assim, nessa minha jornada da fisioterapia, né, tendo essa oportunidade de trabalhar na medicina preventiva e trabalhar com mudanças de comportamento, né? Porque na medicina preventiva, normalmente são doenças crônicas, o hipertenso, o diabético, o obeso, o dor crônico, que é a minha área, né? E aí não é porque a pessoa recebeu um diagnóstico que ela passa a mudar áreas da sua vida. Ela passa a introduzir uma alimentação mais saudável, ou ela passa a praticar uma atividade física. Deveria, mas não é. Deveria, mas não é assim. Depois de um diagnóstico, depois de passar por um médico, é muito desafiador criar novos hábitos. Então, a partir de cursos, né, dentro da própria Unimed, depois em São Paulo e cursos pelo mundo, eu vi que o que importa é a nossa inteligência emocional, é o nosso autoconhecimento, é a nossa mentalidade, é a maneira que a gente vai encarar, por exemplo, um diagnóstico. Aquela pessoa que vai para o resto da vida dela ter um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, né, ou de hipertensão, ou, por exemplo, um dor crônico em coluna, ela vai precisar mudar hábitos. E como que ela vai lidar com a vida dela daqui para frente? Como que a gente recebe um revés que acontece na vida da gente? Então, essa mentalidade, que pode ser de otimismo ou de pessimismo, faz a diferença. Então, na verdade é o seguinte, a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem, mas a gente tem controle sim de como nós vamos lidar com as coisas que nos acontecem, ou seja, de uma maneira que nos fortalece, que nos floresce, ou de uma maneira que nos limita, que nos faz murchar. Isso depende da gente. Na fisioterapia, você coloca isso em prática ali na ação. E eu entendi que houve uma necessidade de também tentar mudar a mentalidade das pessoas. Você está fazendo um curso agora, inclusive, que ajuda muito, muito nisso, né? Você não parou de estudar, você continua. Sim. Então, assim... Psicologia. Justamente. Agora estou no 2º ano de psicologia, estudando. E, na verdade, vários pacientes que eu atendi na Fisio falam comigo, nossa, você precisa fazer psicologia. Eu gosto muito de estar aqui, conversar aqui com você é muito bom. Imagina se eu tivesse uma sessão, né, como psicólogo, né, se eu tivesse essa formação. Então, eu estou nessa formação, né, no 2º ano de psicologia. E dentro da fisioterapia, o que eu percebi através dos estudos de doença crônica é que a mudança ela acontece por conta de um fator biopsicossocial. Então não só a questão biológica está machucada, não só tem alguma inflamação no lugar ali, mas tem uma questão psicológica e tem uma questão social. Então a gente englobar toda esse bem-estar, que não só é objetivo, é subjetivo, né, isso faz com que o futuro pertença aos felizes. É importante o público de vocês entender. Tem alguns termos que os cientistas usam, né? O que é bem-estar objetivo e bem-estar subjetivo? Bem-estar objetivo é aquele bem-estar que a gente consegue medir. Por exemplo, assim, se a pessoa tem um carro, se ela tem uma casa, se ela tem estudos, se ela tem acesso à saúde, se ela tem saneamento básico, se ela tem uma água encanada, né, quente na casa dela, tudo isso é bem-estar objetivo.
Agora, a partir de um limite de bem-estar objetivo, mais bem-estar objetivo não deixa ela feliz, né? Porque existe um outro aspecto do bem-estar que chama bem-estar subjetivo. Então, apesar de você ter roupa, ter carro, ter bolsa, ter sapato, ter tudo, mesmo assim, tem pessoas que não julgam, né, a sua vida feliz, satisfatória. Por quê? Porque o seu bem-estar subjetivo depende de outras coisas. É uma das coisas que depende, por isso que a gente pode até falar sobre redes sociais, depende de comparação. A sua vida pode estar muito boa no seu bem-estar objetivo, mas a partir do momento que você compara com a outra pessoa, o teu nível de felicidade pode cair imediatamente. Nossa, acho que a rede social é um grande exemplo disso. Muita gente vem adoecendo pelo lado comparativo. Ah, tá ali e vai vendo a vida do outro, falar a vida do outro é perfeita e a minha é ruim. Às vezes a do outro nem é perfeita, é o que ela quer mostrar também, né? Mas esse lance do comparativo é bem ruim. Sentimentos adoecem, então. A Sim, gente tem que todas tomar as cuidado com doenças isso. que são psicossomáticas, né? E o que está no nosso controle, né? Quanto tempo que a gente passa na rede social? Quanto tempo que a gente passa ali rolando na rede social e cuidando da vida das outras Gente, o Flávio não pessoas? tem rede social pessoal. Ficou quanto tempo fora das redes? Então, isso foi interessante. Quando eu fiz um curso, acho que foi em 2019, lá na Alemanha, né? E fazendo amizade, falando assim com um colega lá do curso, passa seu Facebook, né? Que pra gente manter contato. E esse alemão virou e falou para mim assim, né? Falou em inglês, né? Eu falo inglês. Aqui nós não temos rede social, porque o Facebook ele é feito para extrair nossos dados, né? E gerar todo um comércio, um marketing em relação a isso. Então, assim, eu não tenho uma rede social. Então, aquilo para mim foi muito estranho ouvir Né? aquilo. Porque a gente quer se comunicar, ter as redes sociais. Então, desde lá de 2019, eu tenho feito esse compromisso de reduzir essa questão na rede social. O que eu tenho hoje é o LinkedIn, que eu divulgo o meu trabalho, perfil profissional, e também o Instagram com perfil profissional, que o marketing, o comercial que cuida. Eu mesmo, no meu celular, não tenho esse acesso. E você vive muito bem assim, né? Consegue elencar os seus níveis de felicidade, conduzindo o seu tempo a outros ofícios, esportes, leitura, o que talvez seja o mecanismo ideal para as pessoas que dedicam o seu tempo 100% às redes sociais. E é muito triste, porque hoje em dia são desde crianças a adultos, idosos, vivendo essa vida de Principalmente comparação e crianças. Sim. adoecendo. Existe uma estatística que tem se falado, que é a questão de suicídio em crianças, né? Então tem aparecido suicídios em crianças e essas estatísticas mostrando a partir de 2014, né? Em 2014 teve, né, justamente o advento das redes sociais. Então toda essa questão de comparação, né, quando é um cérebro adulto, é diferente. Agora uma criança... Já é difícil. Já é difícil, né? Imagina uma criança. Agora uma criança, um adolescente comparando, né? A gente tem aquela série da Netflix, né, Adolescência, que retrata um caso muito forte de uma criança, um adolescente assassinando outro adolescente, né? E o autor da série diz que isso levantou essa questão depois dele ver 3 ou 4 crimes pelo mundo, né, em relação às questões de rede social. Salvo engano, nos Estados Unidos, uma época aconteceu o joguinho da baleia, uma baleinha que incentivava crianças a cometerem suicídio, agressões e realizarem essas situações assim tristes de crime e até mesmo de autodepredação por conta das redes sociais. Acho que a internet, ela é muito boa por um lado, mas muito ruim também. Porque hoje, principalmente na mão de crianças, é muito fácil ter acesso a elas. E estão em formação. E aí, às vezes, a mãe, não julgo, tem que trabalhar muito. Eu boto desenho para minha filha também, mas você tem que avaliar o que está sendo ali, né, apresentado. Porque você tá na internet, você põe no YouTube, você põe um desenho, a hora que você vê, tá passando uma coisa nada a ver que você nem colocou. Entendeu? Então, isso é muito perigoso e vai moldando, a gente não sabe o que aquela criança vai aprendendo, como que fica a cabeça dela. Você que tá em casa, quanto tempo você passa rolando, você é adulto, né? Quanto tempo você passa rolando o feed do Instagram? Quanto tempo você perde por dia, horas da sua vida que poderia estar fazendo alguma coisa produtiva, procrastinando? Acho que eu passo por isso, hoje não mais, porque tenho um bebê de 1 ano e 5 meses, mas eu percebi que eu perdia muito tempo rolando o feed. Aí você vê, passou 1 hora, você não fez nada, você não descansou,
e você ficou ali. E diminuiu sua ansiedade depois que você saiu das redes sociais? Como que funciona isso? Como que foi o seu comportamento? Conta pra gente. Interessante. Então, assim, a questão da gente primeiro usar a rede social é porque tem uma emoção que a gente não está sabendo trabalhar, que é o tédio. Então, a gente tem um tempinho que a gente não tem ali muito nada para fazer, né? E a pessoa vem rolar o celular. Então, é interessante a gente entender um pouquinho como que funciona, o que já descobriram do nosso cérebro, por que a gente cai nessas situações antes de responder. Então, assim, diz que as teorias, né? Uma teoria é a seguinte: o homem que está lá na caverna, ele precisa sair da caverna porque ele precisa ter alimento, conquistar alimento. Então ele precisa ter uma motivação para isso. Está lá na caverna com segurança, está tudo bem, está legal, só que a comida está acabando. Isso vem uma motivação, né? Uma motivação de procurar, de sair, de ter uma energia. Então essa energia aumenta, essa dopamina aumenta e ele sai para caçar. Quando ele consegue um animal, quando ele consegue caçar, essa dopamina cai e ele tem uma tristeza. Descobriram por quê? Porque essa tristeza dá para ele justamente pensar o seguinte: eu preciso voltar com esse alimento lá para a caverna, para compartilhar, né? Essa comida, essa conquista que eu tive aqui. Então o mecanismo é esse: a dopamina sobe quando eu estou numa situação complicada, para que eu consiga ter energia, consiga ter motivação. Depois a dopamina baixa, para que eu volte e compartilhe. Descobriram que mais ou menos de uma forma simples funciona assim. Agora no nosso dia a dia nós não estamos na caverna, estamos no escritório, né? Então o que acontece? A gente usa essa dopamina sem um esforço, não tem um esforço. Você não andou quilômetros, você não atravessou rio, você não lutou com um animal para pegar um animal, nada disso. Teu cérebro produziu essa dopamina. Então essa dopamina barata, ela cada vez ela produz um efeito menor. Então cada vez você precisa de mais tempo para conseguir aquela recompensa, porque não tem um esforço nenhum. Então você começa a cair nesse ciclo vicioso. É por isso que se dá toda essa questão da dopamina barata, dos vícios em rede social. Então, assim, para mim, entendendo, estudando, né, e conhecendo grandes nomes pelo mundo, que estão muito preocupados sobre como está afetando, né, a nossa anatomia, nossa neuroanatomia, toda a questão dessa neurociência, né? Com jogos, inclusive, jogos eletrônicos. Jogos de azar, né? Como que tudo isso está influenciando. Estudando tudo isso, parece que ficou muito claro para mim a necessidade de afastar e colocar o meu tempo em algo mais virtuoso, né? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi lá na Dinamarca, em Copenhague, que a maioria das pessoas anda de bicicleta, né? E o professor do meu curso anda de bicicleta. E então eu coloquei isso na minha cabeça: um dia eu quero andar de bicicleta. Então eu mudei de apartamento para ficar mais próximo do meu trabalho. Eu atendo ali no Georgina e eu vou de bicicleta todos os dias para o meu trabalho. Eu comprei uma bicicleta, é uma bicicleta dobrável, então eu deixo ela no meu escritório, ela não fica lá fora tomando sol. Mas eu criei uma rotina, porque as pessoas que moram perto do trabalho, as pessoas que andam de bicicleta ou a pé, são mais felizes. Flávio, tá maravilhoso o nosso assunto. Você que tá aí, tá curtindo? A gente vai para um comercial rapidinho, a gente já volta e, o assunto tá bom demais, hein? Te espero, fica aqui. E estamos de volta com o Flávio Salles, um super convidado. Ele que é formado em fisioterapia, atua na área também. Ele é coaching e um consultor de felicidade. E esse é o nosso assunto aqui hoje. Estamos descobrindo um pouco mais da vida desse super profissional que já atua na área de coaching há mais de 10 anos. E, vem compartilhando com a gente a sua experiência. Vai ficar muito legal aqui o nosso assunto. Mais legal ainda, continue conosco. Flávio, a gente estava falando um pouquinho da sua vida, Mudou ali para perto do trabalho, para ir de bicicleta para o trabalho. E quando foi que você decidiu falar sobre felicidade corporativa? Por que felicidade corporativa? O que você viu nessa área? Você viu uma necessidade? O que você descobriu ali que você falou, vou explorar? Quando eu trabalhei lá, na Unimed, foi o meu primeiro e único emprego, assim, na área corporativa, eu percebi que, na verdade, a felicidade no trabalho não era uma regra, era uma exceção. Toda aquela questão, síndrome do domingo à noite,
né? Aquela questão daquela bad, né? Na segunda-feira. Poxa, amanhã tem que trabalhar, não acredito, acabou o final de semana. Esse sentimento? Sim, aquela felicidade, né? Do happy hour na sexta-feira, né? O pessoal tá em casa, nossa, sou eu. E o que eu percebi é o seguinte, o que mais nós vamos fazer na vida é dormir. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E o que mais a gente vai fazer durante a vida, acordados, é trabalhar, né? A gente convive mais com as pessoas do nosso trabalho do que somados os amigos e os familiares. Então, eu acho assim, é pensar muito pequeno a gente ser feliz ou aproveitar realmente a vida só quando estiver fora do trabalho. Então, eu sou uma pessoa assim, que é intensa, que tem uma energia, então eu gosto de estar no ambiente onde eu estou. Então, quando eu estou no trabalho, eu gosto de estar ali no meu trabalho. Mas eu percebi que é muito uma exceção. E, então, dentro desses treinamentos, né, da área que eu estudo, e vendo a oportunidade de ter esse treinamento na Dinamarca, que é uma certificação em diretor executivo, né, de felicidade, falei, olha, eu me interesso por isso aí. Que legal. Por que a felicidade incomoda no trabalho? Incomoda? Não só no trabalho. Por que a pessoa feliz incomoda? Interessante. Por que a pessoa infeliz incomoda? Ai, nossa, tô muito feliz, não sei o quê. Tipo, já que o futuro pertence aos felizes, por que incomoda tanto? Eu acho que a gente tem que primeiro diferenciar o que é uma positividade tóxica, né? Então, assim, Ninguém é feliz o tempo todo. Não. Isso é importante a gente falar. A felicidade não é a pessoa estar feliz o tempo todo, 24 horas, certo? Certo. O termo científico para felicidade é o bem-estar subjetivo, né? Então, é como que a pessoa avalia a sua vida, né? Agora, esse bem-estar subjetivo, ele tem uma nota, né? Que a pessoa pode dar, minha vida é 4, minha vida é 5, 6, 7, isso... o quanto de emoções positivas ela apresenta, né? A alegria, né? O contentamento, que é outra emoção muito importante. E existem aquelas questões que são circunstâncias. Então acontece uma coisa boa com ela fica feliz, mas logo ela vai voltar para essa linha que chama 7 points de felicidade. Então tem algumas pessoas que são 4, outras 5, outras 6 e tá tudo bem. E mesmo que aconteça com uma coisa ruim, logo volta a esse 7 points. Então são coisas diferentes. Circunstâncias que acontecem deixam você mais alegre ou triste, tá? E você tende a voltar ao seu 7 points de felicidade, tá? O que aumenta esse seu 7 points de felicidade? Você viver o momento presente, você ter presença naquilo que você está. Então, assim, talvez incomoda os outros, né? Aquela pessoa que tem mais essa característica de emoções positivas, né? Que tem o seu 7 point de felicidade mais alto. Uma pessoa que trabalha num lugar, o 7 point dela é 7, o outro 7 point dela é 4. Tá tudo bem, cada um tem o seu 7 point de felicidade, mas talvez esse desequilíbrio aí deve incomodar, talvez seja isso. Ô Flávio, recentemente, eu acredito que você deve ter acompanhado o caso de uma jovem de 17 anos que estava celebrando o aniversário e ela foi envenenada com um bolo que foi enviado pelos seus próprios amigos. E diante de alguns... Ela recebeu um bilhete para a garota mais bonita que eu já vi. E o que trouxe aí à tona é que ela era uma menina muito feliz, principalmente no ambiente entre os amigos, na escola. E talvez tudo isso tenha desencadeado um sentimento de inveja, não sei, de infelicidade, que fez com que os próprios amigos a matassem. É uma situação muito complicada. Eu, assim, não me aprofundei, né? Eu procuro, assim, não ler muitas notícias que são, assim... Já não é amigo, né? Negativas, é verdade, negativas, então não sei opinar muito sobre isso, mas assim, que triste, né? É muito que triste. Quantos casos, mais um, e quantos casos, né? Realmente, assim, complicados, hediondos, que aí, né, nós vemos no Brasil, até na nossa própria cidade, e pelo mundo mesmo, né? Muito triste. Mas agora falando sobre a felicidade corporativa, nós trouxemos aí, você trouxe, na verdade, que é necessário estar presente, mas os desafios para conseguir estar presente, lidar com um mix de emoções que todo mundo tem, também não é fácil para conseguir ter ali os 7 points exato e atuando. Acho que o excesso de futuro atrapalha muito isso, né? A pessoa fica pensando muito no amanhã, no depois, né? E não vive o agora. Sim. É uma capacidade que a gente tem de treinar, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso, que ele é da Universidade de
Massachusetts, né? Ele é muito chique. exato. Gente do céu, ele é muito chique. Que chama Mindfulness, né? Mindfulness. Então, o Jon Kabat-Zinn, ele é um cientista, um médico, né, dos Estados Unidos, e ele trouxe esse conceito do Oriente, né? Então, sem o aspecto espiritual ou o aspecto religioso, né? Então, e aí vários artigos científicos mostrando benefícios e mostrando mudanças na anatomia do nosso cérebro. Então, o que descobriram? Tem uma região do nosso cérebro um pouco primitivo, né? Que chama amígdala cerebral. Então, para mostrar para vocês, acho que dá para ver aqui na mão, assim, ó, a gente tem aqui a parte da coluna, que seria o braço, né? Essa parte aqui da nossa palma da mão, que seria o tronco, que um cérebro mais primitivo tem em torno de 400 milhões de anos de evolução. Ele cuida da respiração, cuida do batimento cardíaco, cuida, né, de digestão. A gente não precisa pensar para fazer isso. Esse é o cérebro mais primitivo. A gente tem um outro cérebro, que seria aqui o meu polegar, que é o cérebro límbico. Esse cérebro tem mais ou menos 100 milhões de anos de evolução. É o cérebro que tem os animais, inclusive. Tem o cachorro, tem o gato, né, que ele expressa essas emoções. Nesse cérebro está uma região aqui, nessa região aqui está uma amígdala cerebral. É uma bolinha do tamanho de uma ervilha. Essa bolinha, ela funciona como um radar de ameaças, tá? E o nosso cérebro mais novo, envolvendo aqui os dedos, é o córtex. Tem em torno de 3 a 4, talvez algumas literaturas mostrando 5 milhões de anos de evolução. Então é um cérebro muito mais novo. Mas se vocês perceberem nessa configuração que é feito o cérebro aqui, né, fica muito perto anatomicamente o nosso córtex, ou seja, a nossa parte mais cognitiva, neocórtex, né, dessa parte mais primitiva dessa amígdala. Então o que descobriram? Descobriram o seguinte: ou a gente reage a um estresse, ou a gente tem uma resposta ao estresse. Reagir é mais primitivo, é mais animal, né? Reagir. E resposta é cognitivo. É você sair de uma situação de uma maneira triunfante. Você precisa pensar. E quando essa amígdala está grande, o que descobriram é que desliga essa parte do cérebro pensante e você reage. E quando essa amígdala está pequena, você consegue pensar e dar uma resposta para aquela situação. Então a gente precisa aprender como que a gente diminui essa amígdala. Essa amígdala cerebral é um radar de ameaças. E faz com que a pessoa viva uma coisa que chama-se a catástrofe total, né? Então tem um exemplo bem interessante assim, de que um trabalhador estava lá na obra e aí um prego, ele pisou no prego, né? E aí ele foi para a enfermaria, estava com muita dor, foi medicado, chegou a ambulância, foi para o hospital, né? E lá no hospital foi medicado e não passou a dor dele, né? E aí ele foi fazer um raio-x para ver que cirurgia, que ia fazer, porque o prego estava atravessado no pé dele. A hora que foi feito o raio-x, descobriram que o prego passou entre os dedos. Não tinha causado nenhum mal a ele. E mesmo assim, ele sofreu toda aquela dor. E nenhum remédio foi capaz de, né? A não ser a hora que falou, vamos tirar o prego e tá tudo bem com o teu Era prego. psicológico. Era uma questão que a pessoa tem uma tendência maior a viver a catástrofe total. Eu vou precisar de uma cirurgia, eu vou ficar com 6 meses com o pé para cima, eu vou ser afastado do meu trabalho, o salário que eu vou receber do INSS não cobre as minhas despesas. Vê pelo lado negativo. Eu vou ter que tirar as crianças da escola. Gente, o cérebro é criativo. Viu, Bianca? Vê pelo lado negativo. Então a gente começa a criar uma coisa que chama tiro de disparo. Uma coisa, por exemplo, você saiu de manhã para trabalhar, ligou o teu carro, você fala, meu carro morreu. Gente, carro morreu. Você vê uma coisa que morrer e voltar? Né? Então, teu carro não morreu. Né? A bateria, né, arriou. Desde a nossa fala ao pensamento, tudo vai conduzindo, tudo. Então, né, assim, Flávio? teu carro está temporariamente fora de serviço. E a questão do teu carro não funcionar, você deixar com que isso impacte em todas as áreas da tua vida, aí o carro morreu, aí você já borra a maquiagem, aí já sabe alguma coisa, entendeu? Aí vem o reclamar, você passa o dia naquela energia, né? Sim, justamente. Diz que de 10 frases que a gente fala, 8 são Ô reclamações. Flávio, você acredita em lei da atração? No que a gente fala, a gente de uma forma direta atrai?
Olha, então, assim, eu busco sempre o que eu encontro mais na literatura científica, né? Apesar de gostar e ler também livros de autoajuda. Então, assim, eu não me aprofundo muito nessa questão, mas o que eu entendo é o seguinte, eu acredito que nada acontece por acaso. Isso é uma coisa que eu acredito, né? Eu acredito que eu acredito que nós somos diretor da nossa vida, e assim como um diretor numa peça de teatro, se acontece um drama, acontece uma comédia, a gente que colocou ali, Nós e somos nós, responsáveis. como espectadores dessa nossa vida, a gente tem que fazer do limão a limonada, né? Então eu acredito mais nisso, eu acredito no ownership. Ownership é autorresponsabilidade, é a gente assumir o controle, é a gente se preocupar com aquilo que é preocupável, é a gente criar uma mentalidade forte, porque vida feliz não é vida sem problemas, não é vida sem tristeza. Vida feliz é uma vida onde eu tenho hedonia e eudaimonia, essas palavras que vêm de Aristóteles. Então, assim, é onde eu tenho hedonia, que é o prazer, felicidade que vem do prazer, não é? Sorvete, comida, sexo, né? Coisas que a gente compra, tudo isso é prazeroso e, claro, dá felicidade. Mas existe um outro aspecto da felicidade, que chama eudaimonia, que vem do Aristóteles, que é assim, a pessoa que ela consegue viver uma vida virtuosa, mas a melhor maneira que eu vejo de explicar é assim, é a felicidade que vem de algo que custa. Custa o quê? Empenho, comprometimento e dedicação. Limpar a sua casa? Custa, mas você tem bem-estar subjetivo. É prazeroso. Depois. Ó, eu sou uma pessoa que detestava lavar louça. Sempre detestei lavar louça. Depois que eu fiz uns cursos, né, estudei, eu percebi o seguinte, só tem louça para lavar quando tem comida na mesa. Uau! Então eu termino de comer, eu sou o primeiro lá em casa que fala assim, vou lavar a louça. Graças a Deus. Né? Porque eu tenho a capacidade de dar significado. Isso que eu estou fazendo é uma tarefa? Ou isso que eu estou fazendo é um chamado? Esse significado é o ser humano que dá. Né? Então assim, o que você faz no seu trabalho? É uma tarefa? Né? Ou não, é um chamado. Né? Se você vê uma missão. É isso mesmo. Não vamos mais reclamar de lavar a louça. Os desafios para a condução de uma vida feliz fazem parte, e aqui no Pod Arena você acompanha os detalhes necessários com essa personalidade super importante, Flávio Salles. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o Pod Arena, onde estamos tendo aí um bate-papo super gostoso, descontraído com o Flávio. Estamos falando sobre felicidade e eu acredito muito que nós somos o autor da nossa própria felicidade, mas eu também acredito que é muito difícil conseguir conciliar essa felicidade mútua no nosso dia a dia, principalmente no ambiente corporativo, não é, Flávio? Com certeza, os desafios do trabalho, né? Porque normalmente... o que o trabalhador mais quer? Ele quer ser tratado bem, né? Ele quer ter pertencimento, ele quer ser tratado bem pela organização que ele encontra, pela sua liderança, pelos seus colegas e pelos seus clientes. O trabalhador ele quer ir num lugar onde dá energia para ele e não tira a energia dele, e onde ele é aceito naquele lugar. Por isso que existe, pelo menos o que a gente tem visto aí nas empresas que a gente tem ido, uma dificuldade muito grande de fixar esse trabalhador, né? Há uma rotatividade muito alta e um custo muito alto para as empresas. Tem pessoas que no mesmo dia pedem demissão, ou em 15 dias, ou em um mês, não dá nem o tempo, né? Os 3 meses. Então, assim, por que isso está acontecendo? Dei a resposta aqui. Ela não sente que agrega energia para ela sente que ela desperdiça o tempo dela e ela não é tratada bem. Por isso que precisa olhar para a liderança, porque assim, o número 1 que eu vejo dos questionários é o líder tóxico. As pessoas estão trocando, por exemplo, de um salário de R$6.000 para um salário de R$2.000 ou R$3.000. Para ter paz. Para ter outra parte do salário que chama salário felicidade, ou esse bem-estar subjetivo, né? Importante, muito importante isso. Muito importante, As empresas olharem o bem-estar objetivo no trabalho, tem salário, tem benefício, eu estou satisfeito com tudo isso. Tá, e o bem-estar subjetivo do trabalho? Você gosta do seu colega? Você tem com quem contar no teu trabalho?
né? O cliente, quando vem até você, ele é respeitoso com você? Quando ele não respeita com você, como que seu chefe lida em relação a isso? Né? Você sente um pertencimento como um clã ali, né? Você forma um grupo, um clã, um time realmente para enfrentar todos os desafios que o trabalho vai proporcionar, né? Porque 70% das tarefas do nosso trabalho são chatas. Vai ser assim. Mas o significado é você que dá. Com certeza. Então, e duas coisas que eu falo que é interessante. A pessoa, ela gosta do trabalho dela quando ela sente, quando ela percebe que ela está num lugar incrível, com pessoas incríveis. A gente tem a capacidade de suportar, né, tarefas ou obrigações. Ô Flávio, e falando do lado do empresário nesse ponto, quando o funcionário está feliz, o rendimento é melhor, o ambiente se torna mais próspero de uma forma da entrega do funcionário até mesmo do rendimento financeiro que a empresa consegue ter. Pesquisas lá fora já têm mostrado, a Universidade de Oxford, né, tem mostrado o seguinte. Tem empresas que trabalham até menos, né? Que assim, a empresa, ela vai ser sustentável, ou seja, ela vai estar viva se as pessoas que trabalham lá são felizes, querem estarem lá, têm um bem-estar subjetivo. Por quê? Porque se não for assim, ocorre o quê? Um custo muito alto nessa empresa e ela não fica mais sustentável, ou seja, as ações estão caindo pelos números que não são bem apresentados. Isso já está ocorrendo no Brasil com grandes empresas que estão contratando, né, um diretor de felicidade para colocar programas, estruturar de uma maneira real, mensurável, bem-estar subjetivo nas empresas. E uma pessoa assim vai contaminando as outras pessoas também. Se você tem uma pessoa ali que não gosta do trabalho, não gosta do chefe, não gosta de estar fazendo, ela vai chegar na outra pessoa ali, não vai deixar a pessoa trabalhar também, vai trazer um lado negativo para dentro do ambiente de trabalho que, né, não Sim, pode acontecer. Segundo o Instituto Gallup, né, que está presente em 190 países e faz pesquisas em relação ao trabalho, diz que 87% da força de trabalho está desengajada, que não deveria nem ir para o trabalho porque realmente contamina a outra pessoa. Tem uma pergunta para descobrir isso, eu gosto de fazer essa pergunta nos meus treinamentos, que é assim: e se você ganhasse na Mega Sena? Tem pessoa que responde assim: se eu ganhasse na Mega Sena, eu não passo nem na porta daquela empresa. Eu estaria exatamente aqui. Então, 13% das pessoas voltariam a trabalhar mesmo se ganhasse numa loteria. Por quê? Porque elas percebem que fazem a diferença. Elas usam as suas forças, ela entra em flow. Sabe um músico que está tocando na banda? Toca 3 horas e parece na cabeça que foi 5 minutos. É aquilo de também amar o que faz, né? É amar o que faz, usar suas forças, né, entrar em flow, sentir que faz a diferença, aí mesmo ganhando, a pessoa volta a trabalhar. Então é esse o papel do diretor de felicidade, construir isso juntos. Olha que bacana. A diretora está perguntando: o que, diretora? Se nós somos felizes no trabalho? Você é feliz no trabalho, eu sou muito Bianca? feliz no meu trabalho. O tempo passa que a gente nem vê, mas principalmente conseguir trabalhar com o que gosta, com bons profissionais, aprender, ensinar, é muito positivo. Ter uma troca como essa que a gente está tendo agora, eu acho que vale muito mais do que a gente consegue traduzir nas palavras, porque é felicidade. Fora das câmeras, a gente deu muita risada, então isso é o que vale, é o que E conta. veja bem, você que está acompanhando de casa, é importante a gente falar que a felicidade, como já citamos aqui, não é um estado 24 horas. A gente tem oscilações, momentos bons, momentos maus, é a forma que a gente lida com isso. Porque às vezes as pessoas estão acompanhando a gente de casa e falam: poxa, eu sou uma pessoa infeliz. Não, a felicidade não é um estado 24 horas. Tem perrengue, tem dias maus, tem momento que você chora, mas você volta para o seu estado de felicidade. Né? É como você lida com os seus problemas. Quando você vai fazer isso num ambiente corporativo, você disse que tem uma pesquisa que está ali associada diretamente ao líder, né, daquele grupo. Como mudar um padrão de comportamento? Já aconteceu de ter que trocar a pessoa?
Ou Olha, você, tipo, foi um desafio tão grande, assim, não, ó, tu vai ter que trocar o seu líder ali porque não, por não vai exemplo, rolar. semana passada tivemos uma empresa cliente, né? E nós fizemos um treinamento com uma dinâmica que foi maravilhoso, que nós falamos sobre comunicação não violenta. Então a gente teve a oportunidade de treinar durante 1h30 como que a gente vai se comunicar entre os colegas, com a liderança. E isso foi enriquecedor, recebemos vários feedbacks Que legal. e já começaram a usar essa comunicação não violenta. Então é uma estrutura onde no início dessa conversa você observa um fato e não uma interpretação. Não é uma fofoca que você vem trazer, você traz um fato, né, com um número, com uma pontuação. E esse fato, essa pontuação, ela gera uma preocupação, porque é uma comunicação com empatia. Então, eu venho te trazer essa situação pontual e isso me preocupou com essa emoção. Né? E com essa emoção me preocupou, me gerou essa necessidade, e essa necessidade me gera um pedido. Então essa estrutura de comunicação e passar todas as ferramentas que a gente está passando, né, nas empresas, nos clientes, com a liderança, faz com que realmente coisas maravilhosas aconteçam, porque a falta de instrução do líder muitas vezes gera aquele líder antigo que é o líder capataz, é o líder do chicote, é o líder da punição. Isso não funciona mais, principalmente nas gerações mais novas. Como Flávio. cobrar sem violência, assim, sem ser uma forma agressiva? Porque eu acho que tudo depende muito também do dia da pessoa. De repente eu posso te mandar uma mensagem, você não tá num dia bom, você interpretar isso de uma outra forma. No trabalho também, esse lance de comunicação, hoje é tudo por WhatsApp, grupo, mensagem, computador. E aí a pessoa pode interpretar de acordo com o estado de espírito que ela tá naquele momento. Qual é a forma correta de fazer? Chegar e falar? Como cobrar e não ser agressivo? Como que você lida com essa situação junto com seus clientes? Olha, então, uma coisa importante já é a gente entender. 90% da nossa comunicação não é na palavra, é na linguagem corporal e no tom da nossa voz. Tanto que quem está em casa vai concordar comigo. Quem tem animal, cachorro, né? Gato, sabe se comunicar, porque aquele rostinho, ou aquele latido, ou aquele miau, a gente sabe o que o nosso animalzinho quer. Exatamente. Porque 90% da nossa comunicação é através dessa linguagem e do tom. E aí, mensagem por WhatsApp, né? Mensagem por e-mail, a gente não consegue captar toda aquela mensagem. Por isso que é importante a gente ver como que está a nossa expressão corporal quando é uma conversa, né? E a questão da mensagem escrita, a gente precisa checar esse entendimento. Porque a gente precisa diminuir uma coisa que chama ruído na comunicação. Aquilo que eu falei foi aquilo que a pessoa Entendeu? Então vale checar. E a gente ensina técnicas, ferramentas para o líder checar e passar essa informação de uma maneira mais assertiva. Por isso que é tão necessário ter profissionais como você atuando dentro das empresas, né? Para talvez conduzir de uma forma melhor o andamento aonde os funcionários vão chegar, mas principalmente o alcance que aquela empresa quer ter. Justamente. Então, assim, um líder, ele está ali para que realmente ocorra uma mudança de comportamento da sua equipe. A sua equipe precisa performar. Um líder, ele é cobrado em relação a resultados. Né? Tem empresas lá fora, eu achei muito interessante isso, que funciona de uma maneira diferente. A cada 6 meses, né, faz uma reunião com todos os liderados para perguntar se aquele líder fica ou não no cargo. Claro, aquele líder ganha mais. Né? Então, aquele líder que realmente está ali para servir os seus liderados e não uma cultura do contrário. Um líder não vai chegar ali naquele ambiente e falar assim, cadê esse relatório que não está aqui? Ele vai chegar naquele ambiente e falar assim, o que eu posso fazer para ajudar para esse relatório? Então, é se assumir a responsabilidade. Né? Ah, mas essa pessoa não está fazendo correto. Quem que contratou? Quem que treinou? Então, quem tem que trocar é o líder, não é ali o liderado. Então, essa visão diferente de relação aos cargos muda completamente a missão de cada um e diminui essa questão tóxica, né?
de líder com liderado. A gente falando de situação tóxica, tem uma pessoa que eu conheço que eu acho que tem que ter um equilíbrio, isso é importante, que trabalhou numa empresa e falou assim, nossa, mas é terrível, porque chega lá tem que reunir todo mundo e bater palma, fecha lá tem que ir lá e bater o sininho, que tem que dar um grito antes de fazer não sei o que, tipo, que é pra incentivar, às vezes tentar incentivar, e a pessoa não tá na mesma vibe da equipe, né? Você acha que tem um equilíbrio, as pessoas tendem a puxar pra mais? Como que fica esse meio termo? Isso é interessante, me fez pensar o seguinte, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem a sua visão, né, seus valores, e aí cabe a esse trabalhador conhecer essa cultura, né, e ver se bate com os seus valores, né, se é isso realmente que ela quer. Porque realmente cada empresa vai agir de uma forma e aí a pessoa pode ou não se adaptar a essa forma que a empresa utiliza, né? Uau, que legal! E tudo isso vocês estão ligadinhos aqui, acompanhando junto conosco nesse episódio do Pod Arena, que tá trazendo aí o Flávio com muitas histórias inspiradoras e principalmente muitas dicas que você também acompanha no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem muito mais. Estamos de volta no Pod Arena com Flávio Salles, um homem que viajou o mundo para trazer aqui muito conhecimento, mudar a vida das pessoas e, claro, vem agregando muito também aqui nesse bate-papo que está tendo conosco. E temos uma novidade para vocês, Flávio. Estamos aqui conversando e a gente sabe que é muito superficial isso aqui. Esse assunto é muito mais profundo do que a gente trouxe aqui. Precisaria ficar aqui, acho que dias, meses, anos para a gente conseguir falar da felicidade, falar do seu trabalho, o que você faz na vida das pessoas. Mas agora nós temos uma novidade aqui no BRTV Max que a gente pode falar. Pode falar, né, diretora? Pode dar o spoiler? O Flávio vai integrar o nosso time aqui, trazendo todo o seu conhecimento. Bem-vindo! Apresentador Flávio. E aí, como é que tá esse projeto? Tá animado? O que você pretende trazer? É algo novo para você também? Compartilha com a gente. Sim, está sendo muito gratificante sair do forno, né? Esse projeto que já tem aí algum tempo de trabalho, né, que a gente quer fazer, falar mais especificamente sobre a felicidade corporativa. Acredito que seja o primeiro programa no Brasil, né, que tenha esse tópico principal, falar sobre felicidade no corporativo, felicidade no trabalho. Olha a importância disso. Tá cuidando da Justamente. saúde das pessoas, saúde mental das pessoas, né? E vai cuidar da gente também. Sim, maravilha. Todos estão convidados, né, para ficar aí atentos à programação, porque em breve terá mais novidades. Eu sei que você é muito ativo no YouTube também. Você compartilha ali, traz muitas aulas, fala sobre diversos assuntos, conta um pouco mais da sua história também. E muda a vida das pessoas através disso. Eu acho que isso é de extrema importância. Quando a gente fala de saúde mental hoje, é luxo, né? Porque tá todo mundo doente mentalmente. A gente tem alguns gatilhos, algumas coisas que a gente tem que trabalhar isso. Todo mundo tinha que fazer terapia, na verdade. E a gente só faz por causa das pessoas que não fazem a do ESG. Então você vê, isso é uma coisa interessante. Tudo do bem-estar objetivo melhorou, do pós-guerra para cá. Todos os indicadores melhoraram, toda a questão de acesso, né? Inclusive acesso à saúde mesmo, mas assim, a televisão aumentou de tamanho, o pé direito da casa aumentou de tamanho, né? O carro aumentou de tamanho, desde o pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial para cá, todos os indicadores de bem-estar objetivo evoluíram. Agora, a depressão, que lá em 1970, a primeira crise era em torno dos 35 anos de idade, hoje a depressão está em torno dos 14 anos de idade. As crises, né? Então, assim, os indicadores de bem-estar subjetivo, as questões de transtorno, né, mental, né, e todos esses diagnósticos vêm piorando. Aqui todo mundo, eu vou contar, viu? Silmara, todo mundo aqui toma um tarja preta. Pra fazer parte da TV, brincadeiras à parte, eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, eu tive depressão, precisei tomar medicação. E graças a Deus eu consegui vencer isso. Mas a gente sabe que quando a gente tá dentro de uma crise, a gente vai ao fundo do poço. E é quando a gente mais precisa ajuda e menos quer ajuda.
como trabalhar a cabeça de uma pessoa, assim, que convive com uma pessoa e quer ajudar. Uma pessoa que não tá feliz no trabalho, uma pessoa que tá se enfiando num buraco, que tá entrando em depressão. Agora vocês vão poder mostrar aí, né, o YouTube do Flávio, acompanhar a programação também do BRTV Max. Mas a pessoa que tá em casa acompanhando e tem alguém nesse estado em casa, como lidar? O que O fazer? que eu posso falar é o seguinte, a pessoa que aparenta um diagnóstico, né, que é chamado depressão maior, por exemplo, ou uma ansiedade generalizada, ela deve buscar ajuda. E essa ajuda precisa ser médica, né? Essa ajuda às vezes precisa ser, inclusive, de um pronto atendimento. A gente nunca deve julgar, né? Porque às vezes uma pessoa ela pode ter uma ideação suicida. Eu não estou me sentindo bem, né? E eu vou fazer algum atentado contra a minha vida. A gente nunca pode julgar se isso é brincadeira ou não é. Né? Então, isso precisa ser muito sério. Quando a gente vê, por exemplo, uma fratura exposta, né, em um osso e sangrando, isso nos movimenta, né, a levar a pessoa para um pronto atendimento. Na hora, vamos Na agir. hora. Agora, quando é uma questão mental, muitas vezes a gente julga, a pessoa está falando isso só da boca para fora. Né? Então, se você ver uma pessoa, né, que está diante de algum sofrimento mental, encare isso com a maior seriedade possível e busque uma ajuda médica. E essa ajuda médica, com certeza, vai ter sim o momento da medicação, vai ter sim um momento de uma internação, se for o caso, e são temporários. Tem muito no ambiente de trabalho, muita gente que precisa de medicação, nessas consultorias você encontra muita gente, tipo borderline agora, que é uma coisa que... O Ministério aí, né, da Saúde e da Previdência mostrou um crescimento exponencial dos afastamentos no trabalho por questões de saúde mental. Né, de 3,5 milhões de afastamento, quase 500 milhões de afastamento no trabalho é relacionado à saúde mental. Os dois primeiros é depressão e ansiedade. Não necessariamente o trabalho que causa isso. O que tem agora que o governo está pedindo é a atualização, né, da normativa NR1, que é a responsabilidade de que o ambiente de trabalho, de que o trabalho faça uma gestão desses riscos psicossociais. Então, o trabalho ele precisa garantir uma segurança psicológica para aquele trabalhador. Isso é importante, porque a gente passa tempo ali, né, e precisa garantir como que está essa questão psicológica, né, de bem-estar, de saúde mental. Por isso, treinamentos contínuos, né, por isso, questionários que são feitos por A presença de profissionais como você. Isso, profissionais habilitados como psicólogos, psiquiatras, né, o engenheiro de segurança do trabalho. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que vai garantir, né, e vai tomar medidas, ações em relação à sobrecarga de trabalho, em relação a assédio moral, né, que pode estar acontecendo naquele trabalho e que as empresas podem ser responsabilizadas, né, assim que a norma entrar em vigor, em relação a todas essas questões de saúde mental. É muito necessário, né, a gente conversar sobre isso, porque mesmo no ano de 2025, sendo um assunto que já é tratado há muitos anos, ainda assim as pessoas talvez brincam com a situação da saúde mental dos outros, levam com um tom de brincadeira, quando na verdade é um pedido de socorro que precisa ser atendido. E aí que entra esse trabalho que você traz de cuidado, de atenção, mas principalmente de direcionamento das empresas com o cuidado exato e necessário para aquele tipo de situação. Maravilha. Uma coisa interessante, né, a gente estava comentando aqui de medicamentos, é o seguinte, o exercício físico, né, ele tem comprovação científica. Então, é assim, uma caminhada, começar com uma caminhada, começar a se movimentar. Né? As pesquisas são claras em relação, por exemplo, a uma atividade como andar de bicicleta. Né? Aquela atividade que você inicia, ela já tem a capacidade de mudar toda aquela questão cerebral e te trazer bem-estar. Então, se eu falo aqui se eu pudesse deixar algum recado aqui para a pessoa que está em casa, que está tendo algum sofrimento mental, é assim, dedica um tempo, né, do seu dia para fazer uma atividade física. A atividade física que a pessoa pode começar, se ela não tiver uma restrição, né, de joelho, de coluna, é uma caminhada.
Nós somos humanos, Ar animais. livre, né? Isso, a gente precisa ver o verde, a gente precisa estar ali, né? Troca, faz uma reunião caminhando, né? Pega um colega, o seu chefe, faz uma reunião caminhando, uma caminhada de 10 minutos já vai trazer ar, energia, já vai arejar a mente, né? Então, uma atividade simples que a gente pode fazer, introduzir uma atividade física. A atividade hoje ela vai além de conquistar o shape dos sonhos. Na verdade, a atividade ela ajuda muito na saúde mental e isso é primordial. Esse é um assunto que teria assim, é um leque, né, pra gente seguir. Infelizmente, a gente não consegue falar de tudo aqui, mas como eu já falei pra vocês, o Flávio vai ter um programa aqui que vai trazer muito conteúdo, né? É só falar sobre, já tem nome, inclusive, Felicidade Corporativa. Então vai ser muito legal. Já compartilha aí com seus amigos, porque olha, eu vou falar pra você, eu vou assistir todos os programas. Que bom, fico muito feliz. Foi muito pouco esse bate-papo Pois pra mim. passou super rápido, Flávio, mas ó, com esse sorrisão no rosto, eu sei que você vai conduzir muito bem o seu programa. Já tem aí 2 das inúmeras telespectadoras e telespectadores que vão ficar ligadinhos, acompanhando e aprendendo muito mais. Como você trouxe aqui no nosso episódio de hoje, muitos ensinamentos. Muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho lindo que você faz na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, Bianca, Michele, BRTV Max, pela oportunidade de estar aqui com vocês e logo mais estreando no programa Felicidade Corporativa. Espero poder impactar positivamente as pessoas que estão aí em casa, ajudar, né? Já que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, por que não deixar esse momento prazeroso, interessante, desafiador, né? Fazer com que a gente ame aquilo que a gente faz. Ah, foi muito pouco. Ei! Foi muito pouco. Passou muito rápido, pois é. Flávio, obrigada novamente. Mi, chegamos muito ao bom. final de mais um programa, mas antes disso, a gente precisa ressaltar aqui a importância de assuntos como esse, tanto para a vida pessoal como a vida profissional. Muito obrigada novamente, Flávio. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui dessa sala como 2 novas mulheres, mas principalmente como 2 novas profissionais. Com certeza, a felicidade é um estado de espírito e tem que ser compartilhado também. A gente trouxe um pouco para vocês. E a felicidade não tá na rede social não, viu, gente? Tem muita coisa aí que não é real. Passa um detox aí também, fica o exemplo do nosso convidado e vamos viver a vida real e da melhor forma possível. Foi muito bom, Bianca, estar com você mais uma vez mais também, um Flávio, episódio e juntinho com concluído. vocês. Então, a gente espera no próximo Pode Arena. Um beijo. Tchau, tchau.